الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Caros irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quero mais uma vez agradecer a Allah por esta oportunidade que o nosso irmão Naim Babalucho está-nos a proporcionar, embora as mesquitas estivessem encerradas, mas sempre ele manifestou essa vontade e desejo de não pararmos com as nossas exortações semanais. Portanto, estamos mais uma vez aqui. Allah que lhe dê também longa vida, muita força, coragem para continuar com este trabalho de divulgação. Vamos falar um bocadinho acerca da importância da juventude. Isso porque nós estamos no mês de Ramadã. E o mês de Ramadã é um mês de esforço e sacrifício. É um mês de dedicação máxima no Ibadat. E eu, quando olho para a situação juvenil hoje e quando faço as comparações daquilo que éramos nós e os velhos álimos com quem nós convivemos, vejo uma grande diferença de facto. Eu vivi com os álimos no Paquistão, com os quais eu fazia tarawih. Começávamos depois de Isha até quase hora de Seri. E eles, sendo velhos, ficavam de pé, acompanhavam todo o tarawih. E alhamdulillah, tive essa sorte e honra de conviver com grandes álimos que Ramadã para eles era mesmo dedicação 100% ao Ibadat, tanto de dia como de noite. Mas agora, com o andar dos tempos, com as passagens dos tempos, estamos a ver uma queda na nova geração. Não há aquela força, não há aquela vontade, não sei qual pode ser esse motivo disso. Mas eu queria primeiro falar um bocadinho acerca da importância desta fase juvenil. Islã reconhece que esta fase juvenil é muito importante, porque você, quando é jovem, é a altura em que você está a usufruir e desfrutar da tua máxima força. É o momento, e com essa máxima força física é que você consegue cumprir com as suas obrigações, consegue trabalhar, consegue fazer ibadat, consegue cumprir com os deveres. Tudo isso depende desta fase específica da força física. E é por isso mesmo que nós, quando notamos mesmo no Corão vários ayats, quando falam desta fase, chegamos à conclusão que de facto Allah deu uma grande importância a esta fase. Por exemplo, quando Allah fala acerca de Bani Israel, quando Allah quis incumbir um líder para liderar a eles para um jihad. E porque era um jovem, mas não tinha dinheiro, e a mentalidade materialística até hoje é a mesma, que quando alguém não tem dinheiro, acham que essa pessoa não merece ser líder, porque não tem dinheiro. Nós sabemos em muitas organizações também islâmicas, há jovens competentes, mas porque não têm dinheiro, nunca hão de dar oportunidade a eles de serem líderes, porque acham, no conceito materialístico, a pessoa, para ser presidente de uma organização, tem que ter muito dinheiro. Os judeus, porque sempre foram materialistas, quando Allah nomeou ou designou um profeta para liderar a eles logo levantaram uma objeção e disseram: Anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal. Como é que ele merece, como é que ele tem direito mais que nós para ser nosso líder, enquanto que wa lam yu'ta sa'atan min al mal, ele nem riqueza tem. Mas logo foi a apresentação, o argumento, apresentar que ele não tem dinheiro. E logo Allah respondeu: disse, não, ele pode não ter dinheiro, mas inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Veja a resposta que Allah deu, disse que
Allah escolheu ele sobre vós. E Allah deu a ele a mais, aumentou e deu a ele mais, bastatan fil ilmi wal jism, deu a ele mais conhecimento e deu mais força física. Portanto, porque há cargos que você, de facto, para cumprir, precisa de força física. E esta é a importância, por isso mesmo que não só esta parte, consta uma outra passagem no Corão também, a filha de Hazrat Shuaib, quando fez uma observação muito interessante acerca de Musa a.s. E a passagem é muito longa no Corão, no Surat Qasas, nós já contamos muitas vezes, quando Musa a.s. fugiu do Egito para Madian, aquela passagem inteira, e depois chegou lá, encontrou as pessoas perto do poço de Madian, e tudo isso, e encontrou aquelas meninas, estavam à distância porque não queriam ir lá cartar a água porque havia uma multidão toda. Musa a.s. quis ajudar eles, puxou, por ser jovem, empurrou todos eles e foi cartar água para elas, e elas conseguiram voltar para casa muito cedo. O pai, quando perguntou, disse: não, aconteceu isto, como está no Corão. Então, uma das meninas fez uma observação muito interessante e disse: Ya abati, ista'jirhu. Querido pai, emprega-o para trabalhar junto de nós aqui na nossa casa. Inna khayra man ista'jarta, porque a melhor pessoa que tu podes empregar é al-qawi al-amin, quem é forte e é honesto. Quer dizer, estas são as duas qualidades que um jovem faz dele competente ou capacitado para cumprir com muitas tarefas. Ser forte e ser honesto. Hoje, infelizmente, são estas coisas que tornaram-se raras e escassas. Hoje você se procura um empregado, se apanha ele forte, não é honesto. Se apanha alguém é honesto, então é porque não é forte. Você diz: carrega lá um saco dele, ele não consegue carregar o saco, mas ele é honesto. Há outros que são muito fortes, são bons trabalhadores, fortes, conseguem trabalhar, fazer muito trabalho físico, mas entretanto não há honestidade dentro deles porque são desonestos e tudo isso. Portanto, a filha de Shuaib fez esta observação, que o melhor empregado é aquele que tem estas duas qualidades, é forte e é honesto. Portanto, tudo isto indica que de facto a força física tem uma grande importância para nós dentro da nossa sociedade no cumprimento das nossas tarefas. E a força física é uma fase da nossa vida, porque nós nascemos fracos. E depois da fraqueza vem a força, mas depois da força vem fraqueza outra vez, assim como Allah diz no Corão: Allahu alladhi khalaqakum min dafin. Allah foi quem criou vocês a partir de algo frágil, fraco. E todos nós sabemos que quando nós éramos pequeninos, bebés, crianças, não tínhamos força nenhuma. Mas a força vai crescendo. Certa vez eu lembro Muhammad Ali Clay, quando estava a falar acerca de força e muro. Então ele diz que, olha, uma criança também pode dar um muro, mas esse muro da criança de 1 ano não faz nenhum efeito a ti. Mas se for um boxeiro, um Muhammad Ali Clay ou outro forte, dá-te um muro, você pode morrer até. O muro é mesmo, mas um não tem força, outro tem força. Então, a força física é uma fase. A primeira fase da nossa idade, não temos força, nós somos fracos. Allah alladhi khalaq min dafin. Allah diz: summa ja'ala min ba'di dafin quwwatan. Depois da fraqueza, Allah próprio é que criou força. E a gente torna-se forte, muito forte. Mas isto é uma fase da vida, porque Allah depois a seguir diz: ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا. Depois da força, Allah dá outra vez fraqueza e velhice. Portanto, é esta fase que dura alguns anos e é uma fase dourada, que cada um de nós tem que tentar tirar o máximo de proveito dessa fase especial. Por isso mesmo, no hadith, quando fala, só para a gente ter uma noção qual é a importância que Allah dá a essa fase. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando fala do panorama da Qiyamah, diz: "Lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba'in." Os pés do servo, ou do outro hadith, diz Ibn Adam, do filho de Adam, não se vão mover no dia de Yawm al-Qiyamah enquanto ele não for interrogado acerca de 4 coisas. E as 4 coisas são an umrihi
acerca da sua vida, onde passou a vida, acerca do conhecimento que você tinha, onde é que aplicou, a quem você ensinou, e acerca da riqueza, onde você ganhou e onde aplicou, e depois diz, e acerca da juventude. Imagina, nas 4 coisas, uma das coisas é a vida. Na vida, a juventude já está incluída, mas para Nabi separar a vida, a juventude da vida e mencionar especialmente é para dar a tal grande importância de que, olha, a fase juvenil é uma fase muito importante durante a vida das pessoas. E é isso mesmo que eu quis hoje abordar este tema. De facto, se nós olharmos para o nosso Din, veremos que os jovens deram uma grande contribuição e posso dizer um grande empurrão para a propagação deste Din. Vamos começar, por exemplo, do profeta Muhammad. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio era jovem quando foi escolhido como Nabi. 40 anos é o que anda a nossa fase juvenil. 40 anos é a fase da força. Mas você vê, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não só o profeta olha para, por exemplo, quando Allah fala de Musa alayhi salam, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى, quando ele atingiu a sua máxima força, أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, também foi jovem. Yusuf alayhi salam, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Quando Allah fala de Ibrahim alayhi salam, fala de إِنَّهُمْ سَمِعْنَا فَتًى, ouvimos a ser um jovem. Allah utilizou mesmo a palavra fatan por causa daquela passagem que ocorreu com a família dele. سَمِعْنَا فَتًى, tanto era jovem. Ashabul Kahf eram jovens. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidna. Tudo Allah está a falar e mencionar esta parte, esta fase juvenil, como forma de despertar a nossa atenção para a importância desta fase. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Depois, não só falando destas passagens, olhamos, por exemplo, os sahabas. Há uma passagem muito interessante na batalha de Muta, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam nomeou como comandante Usama ibn Zayd. E a parte interessante nisto é que Usama, na altura, tinha só 18 anos. Imagina, 18 anos, e a Nabi nomeou ele para comandar a força dos muçulmanos nessa tropa em que existiam pessoas de idade como Omar, Abu Bakr já era Khalifa na altura, Omar, Osman, Ali, todos aqueles grandes sahabas, mas Nabi nomeou Usama ibn Zayd com apenas 18 anos para ser líder da tropa islâmica. Isto já é uma grande honra a um jovem, o reconhecimento da parte da Sharia desta fase importante e a contribuição do jovem. Veja, por exemplo, nos imãs. Imam Shafi'i é um dos grandes imãs das 4 escolas, das 4 grandes escolas de fiqh, de jurisprudência islâmica no mundo: Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmad. Imam Shafi'i tem muitos seguidores, deixou muito trabalho, grande legado que ele deixou de ilm. Entretanto, consta que ele faleceu com 50 e alguns anos. Então imagine tanto trabalho que ele fez com 50 e tal anos, e ele já até deixou o dunya e foi embora. Como é que eles aplicavam o tempo deles? Como é que esses jovens, quando reconheceram, quando eles descobriram a potencialidade que existia dentro deles e quando eles deram o seu contributo, veja quanto trabalho fizeram. E qual é a nossa situação dos nossos jovens? Hoje, quando começa a imaginar os nossos jovens, esses jovens todos que andam à nossa volta, você o que vê? É porque andam com cabelo punk, porque andam com tranças, porque andam com brincos, porque andam com calças rotas da frente e atrás, andam nos vícios, nas bebedeiras, nas drogas. Quer dizer, não há nenhuma esperança que eles nos dão para a continuidade deste trabalho. E agora, eu estava a falar por causa desta coisa de Ramadã, vejo, por exemplo, jovens no Ramadã, Tarawih, que não dura nem uma hora de tempo, algumas partes é uma hora, alguma coisa, mas vê jovens que
por outro andam aí a fazer treinamento, exercício e nos ginásios e tudo, mas entretanto nem tem força nas pernas para ficar de pé. Esta parte eu andei a pensar muito, mas por que hoje as pessoas reclamam muito sobre o Tarawih, que é 1 hora de tempo? E naqueles tempos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com aquela idade avançada, ficava de pé toda a noite, até que os pés ficavam inchados no ibadat. Está no hadith isso. Os pés ficavam inchados com aquela idade. Nós hoje temos jovens que andam nos ginásios com força e tudo, não conseguem ficar de pé. Onde é que está a diferença? Eu estava a analisar muito este ponto, mas cheguei a uma conclusão. Posso estar errado também, mas acho que deve haver uma contribuição. Aquilo que a nossa alimentação tem grande influência sobre a pessoa própria. Nós hoje, a comida mais conhecida e mais vulgar no mundo hoje são frangos. Por que vamos começar do nome? Frango. Não se chama galinha aqui. Ninguém diz que vamos comer galinha. Eles vamos comer frangos. Frango por quê? Porque frango quer dizer um pinto pequenino. É frango. Mas esse frango, dentro de 40 dias, alimentam esse frango com hormônios, esteroides e tantos antibióticos e aqueles medicamentos todos que incham o corpo dele. E dentro de 30 dias, 40 dias, ele já está no tamanho de uma galinha. Uma galinha normal, eu falo isso porque eu já tenho experiência aqui no quintal, tenho galinhas aqui. Uma galinha normal nasce em pintos, para um pinto chegar ao tamanho do frango de que chega em 30 dias, leva 1 ano. E este chega em 30 dias. Portanto, já porque alimentam com aqueles hormônios e aquilo incha o corpo. Quando incha o corpo, e esse mesmo frango, porque já está pesado, já não consegue voar, não consegue andar, não consegue ficar de pé até, onde está, ele está sentado. Onde está, ele está sentado. Então, este tipo de alimento, e é por isso mesmo que os médicos dizem que quem consome muito esses frangos, porque aqueles frangos estão saturados com antibióticos e esses medicamentos todos que alimentam. Aliás, na alimentação deles até entram coisas que não são, em circunstâncias normais, não devem ser comidas. Metem carnes, metem gorduras, metem tanta coisa ali só para aquilo ficar inchado e gordo. E é por isso mesmo que os que consomem isto, também a qualidade daquilo passa para eles também. Já que o frango não consegue ficar de pé muito tempo, é o frango landim, esse frango landim que vocês na Nampula chamam macua, o frango macua. Esse voa, esse corre, tu não consegues agarrar ele, se for atrás dele, ele corre até voa, porque está numa situação. E este aqui, nem precisa correr, porque onde está parado. Então quem come aquilo, também o efeito vem no corpo, ele já não consegue ficar muito tempo de pé, está toda hora quer sentar, e é por isso mesmo que no masjid agora, cadeiras estão a aumentar demais, porque como a nossa comida é essa, e as pessoas, o efeito daquilo também está dentro de nós. A gente já, no tempo dos nossos pais, também existiam doentes, mas não havia tantas cadeiras no masjid como existe hoje. E é preciso cada um de nós refletir, mas por que nós chegamos a esse ponto? Jovens que deviam ser a força motriz do Islã, trabalhar para o Islã, fazer, tá bem, está a fazer ginásio, cria músculos, e também mais uma coisa que eu aprendi nisso é que aqueles medicamentos que dão aos frangos para o corpo deles ficar inchado dentro de 30 dias, esses que vão nos ginásios também comem estas coisas, por isso é que você vê, eles já andam aí músculos, aquilo tudo é inchaço, aquilo não tem nada, é inchaço, e depois aquilo dizem que quando esses todos atingir a velhice, a força daquilo é como se fosse um balão. Depois, quando perde o ar, aquilo tudo vai ficar sentado, a situação vai ainda piorar. Portanto, eu estava a fazer uma análise, eu posso estar errado também, mas eu quis sempre investigar por que hoje no masjid há muitas cadeiras e por que jovens de hoje não conseguem ficar de pé muito tempo, especialmente no salat, no tarawih, sempre reclamam.
E porque isso afeta a nós, os Hafez, devem estudar o Corão com muito gosto, com calma, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que no dia de Yawm al-Qiyamah Allah vai dizer ao Hafez: Iqra wartaqi, fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Estuda e vai subindo, estuda e vai subindo. O teu lugar é onde tu terminares o Corão, aí vai ser o teu lugar. Então, quanto mais o Hafez estudar com calma, ele vai subir mais. Graus dele vão subir mais no Jannat. E se for esse Hafez, chap, rápido, esse talvez no primeiro andar vai acabar tudo, né? Então, hoje, antigamente, e havia isso, eram considerados os bons Hafez, eram aqueles que estudavam tão rápido que você não percebia nada. Só talamun, yalamun, só o máximo ouvia isso. Mas, alhamdulillah, com a consciencialização do Corão, agora os jovens já têm uma boa leitura, já estudam bem, estudam com calma. Então a população devia de aceitar este facto e encorajar ainda mais para estudar com mais calma. Mas pelo contrário, quando o jovem quer estudar, o imam quer estudar com calma no masjid, se tarawih demorar 5 minutos, logo começam a olhar para o relógio, começam a reclamar, está a atrasar, e procuram mesquitas propositadamente onde o tarawih é feito o mais rápido possível, ficam satisfeitos. Mas que tipo de pensamento nós temos? No mês de Ramadã não devemos despachar as coisas. Allah não precisa do nosso ibadat. Allah, ou você faz coisa completa para ele, ou se você despachar, ele vai atirar aquilo para a tua cara e nem vai aceitar de ti. Portanto, eu queria aqui só recordar aos nossos irmãos muçulmanos, comparar a história, estudar a história, porque que naqueles tempos, apesar de pobreza absoluta, semana passada nós parece que tínhamos falado acerca da Batalha de Al-Badr, que ocorreu neste mês de Ramadã. Sahabas eram pobres, não tinham comida, aliás, posso dizer, não tinham comida, viviam com o mínimo do mínimo. Mas por que eles conseguiram contribuir com tanto sacrifício para o avanço deste din? E a nós, que Allah deu tudo. Nós temos o melhor, comemos do melhor, todo tipo de comida nutritiva, cremes e natas e guis e manteigas e milkshakes e tudo estamos a comer. Variedade e variedade de comida. Mas, entretanto, não temos força nenhuma. Aqueles que não comiam tinham tanta força e toda aquela força aplicavam no ibadat e no desenvolvimento e no avanço do din. Nós, com tudo aquilo que Allah deu, nós é que devíamos fazer mais, porque como forma de gratidão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando perguntaram a ele que você está a fazer tanto ibadat, até os teus pés ficarem inchados, toda noite ficas de pé a fazer ibadat, enquanto Allah já perdoou todos os teus pecados. Então ele disse uma coisa muito interessante: afala akuna abdan shakura. Não vou eu ser servo grato. Quer dizer, se Allah já me deu tudo, já me perdoou, então eu tenho que fazer mais, como sinal de gratidão. Então nós também, Allah deu-nos muito mais. Então, como sinal de gratidão, a gente devia ainda fazer mais ibadas. Podíamos ficar de pé horas e horas fazer ibadas. Portanto, era para dizer que de facto o motivo disto também pode ser na qualidade de educação e preparação também. O jovem precisa de um acompanhamento, precisa de uma boa educação, precisa de uma boa preparação. Se ele de facto for consciencializado desta forma, for mentalizado desta forma, com estas histórias todas, eu tenho esperança que o jovem pode dar mais, né? Mas precisa de ser educado, precisa de ser acompanhado, porque aquela fase juvenil é uma fase muito, muito crítica. Enquanto que, por um lado, ele tem toda a força para dar, mas os desafios à volta dele também são grandes. Shaitan também ataca ele com maior força. Então, muitas vezes, se um jovem não tiver um background forte, talvez pode não resistir o ataque muito grave, o ataque muito violento do Shaitan e ceder e cair. É o que está a acontecer hoje, né? Portanto, eu quero aproveitar este mês de Ramadã para chamar a atenção, especialmente aos nossos jovens, porque vocês jovens são o futuro deste din.
são o futuro da religião. Se vocês nesta fase cederem, então os velhos já deram o que tinham dado. Os velhos, mais cedo, mais tarde, pela lei normal, eles estão já a caminho. Se vocês, os jovens, não assumirem, não tomarem a rédea das coisas, não sei onde é que vamos parar. Portanto, é bom os jovens tomarem esta lição e começarem a corrigir certas coisas erradas, porque são influências exteriores. Quero também aproveitar aqui, já que estamos na última semana do mês de Ramadã, recordar as pessoas acerca de Sadaqatul Fitr, que é uma obrigação que está sobre os nossos ombros, e sempre temos explicado. É bom nós entendermos bem a essência das instituições islâmicas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fala acerca de Sadaqatul Fitr, ele diz: "Ornuhum fi misli hada al-yawm", tornai aos pobres autossuficientes nestes dias. Dia de Eid. O objetivo é para tornar ele autossuficiente. Quer dizer, se ele é um pobre, passa a vida a mendigar, a pedir, pelo menos dia de Eid, ele ter um dia que possa passar dignamente com a sua família, com os seus filhos e assim sucessivamente, e não ter que andar pedir e mendigar e humilhar-se no dia de Eid, porque ele também é nosso irmão, fez jejum conosco, fez salat conosco, acompanhou-nos em tudo. Islã, porque é uma religião de solidariedade, Islã é uma religião de simpatia, Islã é uma religião de amor e aproximação. Não podia esquecer a ele neste momento importante, em que o mês inteiro estamos juntos, mas dia de Eid o rico está numa boa e o pobre está sem nada. Então o Nabi, nessa base, ele disse: nestes dias tornai-as autossuficientes. Quer dizer, se você tem tudo na tua casa, pelo menos neste dia garanta que ele também tenha alguma coisa. E é para tal, foi nesta base que, juntando este hadith, que é um hadith correto, com os outros hadiths que os imãs, Abu Hanifa e outros também, quando permitiram que se pudesse dar em valores, porque assim a gente vai capacitar a ele vai comprar aquilo que ele precisar. E não devemos levar tudo muito à letra. Alimento é necessário, e no alimento nós temos pão também, temos arroz também, mas se nós só dermos concentrarmos só no pão, que é na farinha, ou no arroz, ele na mesma vai precisar de caril também. E não só, se ele tiver pão, ter caril também, mas ele pode precisar de roupa também, pode precisar de chinelo também, pode precisar de sapato também, pode precisar de muita coisa. Portanto, da melhor forma é que vai ao encontro da natureza deste din, este din que é um din que vai ao fundo das coisas, porque veio precisamente para satisfazer as necessidades espirituais, corporais e físicas de todos. Era bom a gente estudar. Eu só vou contar uma parte. Nós que vivemos aqui há muito tempo, havia tempos em que em Moçambique dinheiro não tinha valor, porque vivíamos naqueles tempos de abastecimento. Cada um tinha a sua cota marcada e ia levantar por mês e mais nada. Você mesmo tendo dinheiro não podia conseguir comprar nada. Só havia aquelas lojas de Interfranca, onde se alguém tivesse dinheiro de fora, divisas, podia comprar extra, porque não existia no mercado. Havia essa situação. Nessa altura eu próprio sempre insistia no fato a que dávamos. Eu dizia: olha, neste momento a Sadaqatul Fitr tem que ser em produtos,
Porque naqueles tempos havia dinheiro, mas não havia nada para se comprar. Então você dando dinheiro a ele, o dinheiro não podia servir nada para ele. E o objetivo do Sharia é satisfazer a necessidade do pobre. Então nessa altura, eu próprio, aqui em Moçambique, eu sempre insistia que não, hoje, nestas condições, o Sadaqatul Fitr tem que ser dado em produtos, porque você se der dinheiro ao pobre, o pobre há de ir comprar de onde? Ele não pode conseguir o rancho mais do que aquilo que está estipulado, e não tem dinheiro, divisa. Mitical não pode comprar nada ali onde se vendem divisas. E se você consegue comprar para ti, para satisfazer as suas necessidades, você não vai despachar ao pobre ao dar a eles em meticais. Mas hoje a situação é completamente diferente. Um mufti tem que estudar as situações em que estamos a viver. Hoje a situação é diferente. Hoje há tudo. Há tudo. Há roupa, há comida, há vestuário, há bebidas, há tudo. Então hoje vamos mudar a nossa maneira de ver. Hoje não vamos insistir que não tem que ser produto, vamos praticar naquela opinião que é de hadith também, é hadith. Insisto, é hadith também, que diz que tornai-os autossuficientes neste dia. Então hoje, se der dinheiro, isto vai ser muito mais útil para ele e ele vai conseguir satisfazer as suas necessidades e passar este dia dignamente e não vai ficar dependente e a gente satisfazendo uma parte e deixando a outra parte, ele na mesma ter que ir pedir alguma coisa. Portanto, isto era só para reforçar este fato que não é meu, é de Abu Hanifa e de grandes imãs. E hoje, se tu vais para todos estes países, Al-Azhar, Egito, Líbia, todos os países islâmicos, árabes, todos já começaram a implementar, incluindo a Arábia Saudita também, já estão a implementar isto, porque o objetivo é juntar fundos de Sadaqatul Fitr e mandar para os refugiados sírios nos acampamentos e assim sucessivamente, porque todos nós sabemos que 90% dos refugiados no mundo são muçulmanos e nós temos uma obrigação para com eles. Nós aqui às vezes não temos noção daquilo que eles passam. Eles passam muito mal naqueles acampamentos. Nós até temos comida, bebida e tudo, mas é preciso abrirmos os horizontes da nossa visão. Eles passam muito mal e precisam de tudo que a gente puder dar. Portanto, a única maneira da gente ajudar a ele é juntar esses fundos, Zakat, Sadaqatul Fitr, e conseguirmos enviar para onde eles estão e dessa forma vamos mostrar a nossa solidariedade para com os necessitados, que é a grande lição que nós aprendemos do mês de Ramadã. Por hoje termino. Sallallahu ta'ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi.